pessoal, tudo bem? Ângelo Covelo aqui mais uma vez. E eu vou entrar no tema referente a sucesso ou estagnação. Ou seja, através dessa ferramenta, que é o Quantic, a pessoa pode ter sucesso ou não. Pode ser mais rápido ou devagar. Vai depender de algumas variáveis e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. É um assunto bem complexo e bem profundo. Para alguns isso vai parecer algo assim surreal, né? Mas nós já estamos num momento em que não dá mais para a gente ficar tentando esconder, ficar tentando ocultar a verdade. E justamente esse assunto que eu irei falar hoje, ele vai um pouco de encontro, né? Ele corrobora com aquilo que eu sempre falo. O tratamento ele não é uma promessa, não pode ser uma promessa. Não vai ter como nesse vídeo eu falar sobre tudo, mas eu vou falar um pouquinho e vou também exemplificando, que aí fica mais fácil eu me expressar e vocês conseguirem entender um pouquinho o que eu quero dizer, através de alguns exemplos. Vamos lá. Vamos começar falando sobre autossabotagem. Muita gente que inicia o tratamento, ele de cara se autossabota. É quase que instantâneo. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pede, planeja e logo que eu coloco para funcionar, a pessoa começa a receber frequências todos os dias. Recebe frequência. Então a pessoa fica ao longo do dia recebendo várias vezes a frequência. E ao longo da semana, do mês e assim vai. Ela recebe uma quantidade muito grande de frequências. Em tese, assim que a gente começa a receber as frequências, isso estou falando de uma maneira geral para qualquer pessoa, em tese, poucas vezes que a frequência entra em contato conosco já seria o suficiente para promover mudanças. Só que isso não é tão fácil assim para a nossa humanidade, que é uma humanidade carente de muitas percepções, carente de conhecimento, é bastante doente, cheio de problemas emocionais, cheio de carências, cheio de visão distorcida, e assim vai. Então, de maneira geral, as pessoas recebem as frequências e relutam em mudar, né? E aí, quando eu falo autossabotagem, é o seguinte: a pessoa recebe a influência e começam a vir, começam a promover mudanças internas. E aí, como é que funciona essa mudança interna? Vem a nível de pensamentos, de sentimentos, de emoções e atitudes, mexe um pouquinho, não tanto, mexe um pouco diretamente com o nosso corpo físico, com a nossa capacidade cerebral, né, com as nossas células, mas isso tudo de uma maneira sutil, porque quando tem que mexer realmente com o nosso corpo físico, entende-se que se o corpo não está funcionando tão bem, teria que ir na causa raiz, que não é física, né? E aí pode estar relacionado a um órgão, que está relacionado a um chakra, que está relacionado com, por exemplo, com uma emoção, ou com um pensamento, ou com uma atitude. Mas enfim, a pessoa recebe a frequência e se auto-sabota. Por exemplo, vem uma ideia de mudança, de rever algumas questões, mas como ela já está tão acostumada no piloto automático a resistir a mudanças, e aí ela não muda. E começam a vir ideias. E aí ela, ao invés de ela acolher aquelas ideias, ela começa a descartar. Ou seja, ela quer a melhora, entre aspas, ela quer melhorar de vida, porém quando vem um impulso de ideias, ela começa a ir descartando. Ela começa a pensar, não, isso aqui é complicado, não, aquilo ali vai dar trabalho, não, isso aqui eu acho que eu não consigo. E aí começa a bloquear. Só, veja bem, as ideias, elas vêm carregadas de sentimentos. Principalmente se a pessoa se permitir sonhar um pouco, sentir, porque, por exemplo, quando vem uma ideia na nossa cabeça,
essa ideia a gente pode pensar nela e até certo ponto transformar aquilo numa pequena emoção, uma coisa bacana, sei lá, poxa, esse troço é legal, podia fazer assim, vai ser bom para mim, vai dar tudo certo. Pronto, aí a pessoa começa a somar junto com o pensamento as emoções, que podem ser positivas. E já viu, né? A emoção positiva, ela começa a promover a evolução. Ela começa a impulsionar a pessoa para a mudança. Então é isso. Então, vou dar um outro exemplo de autossabotagem, para ajudar um pouco mais. A pessoa é ortodoxa, é muito engessada, tem pensamentos muito antigos, se fica preso nas ideias antigas. Tipo, a pessoa lá tem 50 anos de idade, já viveu algum tempo aqui nessa vida e aprendeu coisas há 30, 40 anos atrás, e aprendeu na escola, aprendeu em casa com o pai, com a mãe, com os tios, não importa. Ela desenvolveu alguns conceitos, só que o tempo passou, o planeta está evoluindo. Ela pega aquilo que ela aprendeu e resiste em mudar, resiste em se adequar a uma nova realidade, resiste a substituir conceitos antigos. E aí, conceitos antigos pode ser N coisas, pode ser em relação ao trabalho, em relação a como ela se comporta mediante as circunstâncias. Mas por que ela está se auto-sabotando? Porque muitas vezes ela já percebeu que essa forma de agir, de pensar e de sentir não tá colaborando, mas mesmo assim puxa o seu próprio tapete. Ou seja, ao invés de ela evoluir, ela tá sempre dá um passo para frente e daqui a pouco ela repensa e dá um passo para trás. Na hora que ela vai dar um passo para frente, que ela está quase mudando, ela repensa, não, volta para o conceito antigo, para a ideia antiga. Nunca transmuta. E isso também é uma autossabotagem. E assim, o interessante é que o ser humano ele tem que entender que a evolução significa mudanças. Não tem como a pessoa achar que já sabe o suficiente e está tudo bem. Não está. É para mudar todos os dias, um dia após o outro. Se não deu para perceber no dia, pelo menos que de uma semana para outra você faça algo diferente. Toda semana você tem que rever o que você está pensando, o que você está fazendo, como você está sentindo. Isso é evolução. Vamos levar para o lado prático. Sei lá, tem gente que pede relacionado à parte de trabalho. Ora, tem que mudar. Se você quer melhorar, você quer aumentar a sua prosperidade, não adianta você achar que o quanto é que vai fazer a tua prosperidade aumentar. Simplesmente não vai acontecer, né? Reveja, lapide, pegue aquilo que você já faz e veja, reveja novamente, veja, não, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem. É assim. E sobretudo porque tem gente que já está indo muito bem na vida e quer ficar melhor ainda. Pô, ótimo, perfeito, é isso mesmo. Mas tem gente que não está indo muito bem, né? Estou falando aqui agora, citando aqui a questão da prosperidade. Depois eu vou falar sobre outras coisas, sem ser prosperidade. Então, se a pessoa não está indo bem, logo vai ter que mudar o que está fazendo. E ponto, vai ter que mudar, vai ter que rever. Porque se você usar a mesma fórmula, os resultados serão os mesmos. Você tem que mudar a fórmula. E é a mesma coisa na nossa vida. E isso serve também para os relacionamentos. Vou aproveitar e de uma maneira breve e falar um pouquinho. Os relacionamentos, eles são muito interessantes porque... E aí relacionamento agora eu tô para todos, não importa se é relacionamento de casal, se é relacionamento de trabalho, não importa, entre amigos, entre pai e filho, filho e pai, tudo. Tudo que a gente pensa e sente emite uma onda, mesmo que a gente não perceba. E obviamente isso não está no nosso piloto automático, lembrar disso o tempo todo. Sei lá, por exemplo, eu pensei de alguma pessoa algo,
A pessoa pode estar distante de mim, não precisa estar do meu lado. Eu pensei alguma coisa a respeito dessa pessoa, eu emiti uma frequência. Essa pessoa vai receber, é como se fosse uma ligação telefônica. Ela vai receber, conscientemente ela não vai interpretar como consciente, mas um lado dela absorve essa informação e interpreta. Porque toda vez que você pensa em alguém, liga, é como se fosse uma ligação telefônica. Pensou, conectou. Pensou, conectou. Por isso que você pode fazer uma oração para uma outra pessoa. Pensou algo positivo, desejando o melhor para a pessoa, conectou na mesma hora e mandou aquela frequência. Pensou ruim, mesma coisa, conectou, opa, enviou aquela frequência. Então, as pessoas têm que entender. Se querem melhorar os relacionamentos, pense bem o que você está pensando dos seus colegas de trabalho, por exemplo. Eu sei que muita gente pode pensar assim, não, mas é justificável, foi só uma fofoquinha, foi só um comentáriozinho, a pessoa pisou na bola. Olha, gente, por isso que eu falei, a gente está indo agora para um outro nível. Se quer melhorar relacionamentos, não dá para continuar falando do outro o tempo todo, observando o que o outro está fazendo e ficar pré-julgando, mesmo que não comente, mesmo que seja a nível simplesmente de mente, de pensamento. Porque para o universo não faz a menor diferença se você fez o comentário verbal ou se você pensou. Porque tanto falando quanto pensando, você está emitindo ondas. É claro que quando a gente fala, o estrago pode ser um pouco maior, porque virou fofoca. Logicamente, a carga negativa, que tudo que você emana volta para você, certo? Existe um eletromagnetismo que vamos dizer assim, é uma lei cósmica. Você pensou mal de alguém, logo alguma coisa vai voltar para você negativamente. Então veja bem, se você quer que a sua vida melhore, se você quer que os seus relacionamentos melhorem, experimenta pegar aquela pessoa que você não está se entendendo bem e pense como assim, essa pessoa ela é imatura, ela está errando, ela está pisando na bola. Eu entendo, porque eu pesquisei, eu estudei, entendi que o universo funciona assim, logo eu perdoo ela. Não importa se ela tá vacilando. Se ela está vacilando, é problema dela. E isso que eu estou falando não quer dizer que você tenha que concordar com o que ela está fazendo. Mas o que você não pode é ficar com raiva, é ficar com rancor. Desde o momento que você perdoa e, se possível, trate bem, cara, é uma coisa impressionante. Com o passar do tempo, essa pessoa vai ter uma tendência a, a te retribuir. Isso é uma lei cósmica. É praticamente assim, pode não ser da noite para o dia, mas isso funciona. Então assim, eu estou passando aqui rapidinho, estou explicando algumas coisas que fazem muita diferença para quem começou o tratamento e quer de fato ter resultado. Ou seja, não adianta você pensar assim, eu conversei com o Ângelo, pedi lá as coisas e pronto, agora eu vou ficar aqui esperando que a minha vida vai melhorar. Não é bem assim. Como é que a vida vai melhorar? Vamos supor, relacionamentos, voltando. O quanto que vai enviar N frequências para que você, se você é uma pessoa que não perdoa, para você ser estimulado a perdoar. Se você é uma pessoa que costuma julgar as outras, você vai ser estimulado a repensar essa questão. Será que é legal essa coisa de ficar julgando? Se você é uma pessoa que não é muito... não é de retribuir, não é uma pessoa justa, não é uma pessoa muito agradável, não é muito honesta, você vai receber todo o impulso para que você corrija isso. Outra coisa muito, muito importante, a maior ação do Quantum é justamente nas crenças. Por que nas crenças? Porque é ela que dita a nossa maneira de pensar e de agir. E ponto. Olha, e vamos ser honestos, talvez uma das coisas mais difíceis e mais complexas que existe aqui na face da Terra é pegar uma crença de um ser humano e mudar essa crença. Se a pessoa não tiver aberta a entender que, olha, o que eu sabia ontem, hoje já pode ser diferente. Hoje eu tenho que rever tudo que eu aprendi. Claro, usando uma certa coerência, né? Nem tudo que é novo tem que ser verdadeiro, né? A gente pode analisar, mas olha, a dica que eu deixo aqui é a seguinte:
sempre que vier algo novo, para e coloca dentro de si a seguinte ideia: é possível, pode ser que isso faça sentido, eu vou analisar melhor. Sempre agindo assim. E nunca, não, não, isso. Tem gente que pensa assim, não, não, isso não faz o menor sentido, não, não, não. Ou seja, porque ela está colocando na frente aquilo que ela já sabia, aquilo que ela já tinha entendido como verdadeiro. Quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Ela está impedindo ela mesma de ter um outro ângulo de visão. Então, sempre que alguém te contar alguma coisa, ou você ler algo num livro, ou participar de uma palestra e alguém falar alguma coisa que para você aquilo parece ser novo, veja se faz coerência, veja se tem coerência e pense sempre assim, é possível, achei isso é bem diferente do que eu imaginava, mas vou analisar melhor, que isso pode ser que isso faça sentido, pode ser que isso seja verdadeiro. E obviamente, se aquilo te aguçou, te estimulou, fez você repensar, pesquisa melhor. Não precisa ser na primeira vez que você entra em contato com a informação, não. Vai a fundo, vai em outras fontes, que com certeza, se você estiver interessado em aprender sobre o que te chamou a atenção, o universo vai se encarregar de trazer para você. Mais cedo ou mais tarde, essa informação chega por sincronicidade. Isso é inevitável. Dependendo do quanto você se dedique para querer entender melhor aquilo pode chegar numa velocidade tão rápida que você vai se surpreender. Pode ser que caia um livro no seu pé, porque você se interessou por um assunto e você entrou numa biblioteca e cai um livro no seu pé. Isso é só uma maneira de explicar assim. Ou seja, você nunca imaginava que aquela explicação chegaria tão rápida e o livro tem o assunto abordando o assunto que você estava querendo entender melhor. Então é assim que funciona o universo, tá? Substituindo crenças. Outra coisa, a cada movimento da nossa vida, cada degrau que subimos, são através de ações. Não adianta. Não adianta estudar, não adianta ser extremamente teórico. Temos que colocar na prática tanto as atitudes quanto as emoções. Se você quer, por exemplo, se sentir próspero, você tem que de fato exercitar algo que te lembre prosperidade. Toda vez que vier um sentimento de carência, de não ter, você tem que afastar esse sentimento. Isso é muito comum quando a pessoa está com pouco dinheiro. Ela abraça um sentimento absurdo de carência. Se você está nessa, esquece a carência, pensa na solução, pensa em ir atrás de alguma coisa que te ajude, mas não se prenda nesse sentimento. Por quê? Porque você vai ficar vivendo a carência. Tá legal? Temos que abandonar os ressentimentos, as mágoas, né? Os sentimentos negativos. Isso tudo cria uma forma pensamento na nossa cabeça e fica pairando na nossa vida. Tudo que se pensa e se sente, você cria. Você está criando isso o tempo todo. Então, eu estou tratando com Quantic, mas se enche de pensamentos negativos. Claro que eu sei que se a pessoa está nessa fase de só pensar coisas negativas, eu sei, isso pode acontecer, a pessoa tá bem desequilibrada emocionalmente, mas faça a sua parte. Qual é a sua parte? Poxa, o Ângelo explicou, então eu vou fazer um pouquinho de esforço, toda vez que vier um pensamento negativo, eu vou tentar, dentro do possível, afastá-lo logo, tirar logo isso da minha cabeça. Vamos pensar em uma coisa legal, não alimenta. Tipo, aconteceu uma coisa ruim, aí você fica querendo conversar com as pessoas sobre aquilo que aconteceu na sua vida. Foi algo ruim. Aí quer contar para a mãe, para o pai, para o irmão, para o tio, para o colega de trabalho. Ou seja, você fica revivendo aquela situação desagradável. Toda vez que você revive aquilo, a tua mente novamente forma todas aquelas ideias. O que vai acontecer com você? Com você? Vai ficar no problema. Isso que eu estou falando faz parte da inteligência emocional, né? Agora eu vou subir um pouquinho o nível. Alguns de cara vão entender do que eu estou falando e outros talvez isso fique até surpreso. Mas para quem pensar que isso é muito estranho,
tem muitas fontes hoje para se pesquisar. Eu vou falar agora sobre a parte dos chakras, né? Eu vou falar um pouquinho sobre programação existencial, sobre a parte espiritual, né? Por exemplo, os chakras. Quando nós temos emoções desarmonizadas, pensamentos, sentimentos não muito coerentes, dependendo da emoção, dependendo do sentimento, ele vai afetar um dos nossos chakras, ou alguns chakras, ou todos os chakras, e começam a funcionar muito mal. Os chakras são o centro de forças que nós temos, né? São 7 chakras. Para quem já ouviu falar, sabe do que eu estou dizendo. Então, como é que funciona, por exemplo, para quem está com problemas de saúde, está buscando uma melhora de saúde? Aí serve para tanto saúde física quanto emocional. Determinadas emoções, elas afetam chakras específicos. E o chakra, ele está relacionado com um grupo de glândulas e de órgãos. Então, por exemplo, se você está com um problema no fígado, você tem um chakra que foi afetado, primeiro o chakra é afetado e depois ele transfere essa energia para o fígado. E aí você passa a ter problema no fígado, por exemplo. E assim vai no rim, vai no estômago. Então, toda vez que a gente tem um problema físico, existiu primeiramente uma emoção descontrolada. Sempre vai ser assim, né? E normalmente é provocado por nós mesmos, ou seja, não é 100%, mas a maioria das doenças físicas que nós apresentamos, seja ela crônica ou não, ou uma doença que veio e passou, sempre provocada por nós mesmos. Nós promovemos no nosso corpo um descompasso, um desequilíbrio energético. O desequilíbrio energético, ele afeta o nosso campo magnético, afeta o nosso chakra, afeta as nossas células, vai afetando tudo. Tá legal? Então, o Quantic, ele vai, quando tem uma pessoa com problema físico, que ela está querendo tratar o problema físico, dificilmente ele vai tratar de imediato aquele problema físico, vai tratar a contraparte, que é a parte energética, certo? Então, por exemplo, tem pessoas que têm N problemas de saúde. Talvez, depois dessa conversa aqui, seja o caso dessa pessoa repensar na vida dela, né? Mas eu não entendo muito bem. Hoje já tem assuntos que falam, associam os órgãos, as doenças com as emoções, né? O tema é Metafísica da Saúde. Procure aí na internet Metafísica da Saúde, que você vai encontrar, tem material, tem livros, tem tudo, que vai mostrar a associação entre a doença física e as emoções, as atitudes, os pensamentos. Quanto mais doenças físicas você tenha, significa que várias emoções estão precisando serem revistas. Então veja bem, o Quantic, obviamente, ele vai te ajudar a você transmutar essas emoções. Só que você vai ter que se permitir mudar. Ele não vai mudar na marra, ele vai te estimular. É óbvio que, eu já falei isso em outro vídeo, é óbvio que muitas vezes a pessoa, mesmo sem ela ter essa ideia de que tem que mudar, ela acaba mudando. Às vezes a pessoa acaba cedendo, mesmo que inconscientemente, e mudando a sua postura diante de uma circunstância qualquer, diante de um acontecimento, ou a maneira que ela enxerga a vida. Ela começa ao longo do tempo ir aceitando mudanças, muitas vezes de uma maneira inconsciente, mas se ela puder fazer uma reflexão e sacar que ela tem lá uma emoção descontrolada e que ela tem que rever aquilo, e ela fala, não, eu sei que essa emoção não está legal, eu vou ter que dar uma olhada melhor para isso, e sempre que eu lembrar, tem que mudar esse padrão, tem que rever isso. Olha, faz muita diferença, acelera muito o tratamento. Bom, e para finalizar, eu sei que agora essa talvez seja pior de falar, né? Existe, a gente quando nasce aqui na Terra, na maioria das vezes,
já foi combinado antes do nascimento, né? O que a gente vai passar. É óbvio que existe o que se chama livre-arbítrio. O ser humano, ele, se a gente pudesse colocar uma régua, só para a gente, uma forma de falar aqui, né? Uma forma de linguagem, tem uma régua. Se eu tenho uma porção de livre-arbítrio maior, eu tenho uma porção menor de karma. O que seria karma? Karma é uma maneira que o cosmos tem de trazer de volta aquilo que nós causamos, tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas, aquilo que nós não fizemos muito bem feito, e aquilo de alguma maneira vai voltar para a gente rever aquela questão, para a gente treinar novamente, para a gente passar pela experiência. E às vezes essa experiência ela não é confortável, né? Geralmente o nome karma ele vem associado a essa ideia de algo que não vai ser muito confortável. E tem a questão das provas. Nós viemos e passamos por algumas provas. E provas, nós passamos praticamente o tempo todo por provas. Mas o karma é algo que podemos ver como não enfrentamos com bons olhos. É algo que vai nos trazer transtorno, experiências que podem ser desagradáveis. Então, isso já é programado quando nascemos aqui. Tem pessoas que vêm com um número maior de karmas ou com karmas mais pesados e tem pessoas que vêm com karmas mais leves. Exemplo, uma criança que nasce na África numa família paupérrima, onde um pai e uma mãe maltratam e espancam e, nossa, já nasceu pobre, nasceu num lugar onde dificilmente vai ter prosperidade, um pai que é alcoólatra e assim vai, o tio que é estuprador. É realmente uma situação bem complicada, mas eu estou colocando isso aqui para reforçar, isso não é ao acaso, nada nesse mundo é ao acaso. Então veja bem, eu dei um exemplo aqui de algo bem radical, assim, bem ruim, né? Mas é só para vocês entenderem que tudo que acontece na nossa vida não é ao acaso. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode trazer nessa vida um problema, por exemplo, um problema físico, e foi programado que ela vai ter aquele problema. Pode ser programado para uma determinada idade, não sei, exemplo, quando chegar a seus 30 anos de idade, vai passar por essa situação X aqui, né? E aí, muitas vezes, a gente quer tratar isso com o Quantic, ou com qualquer outra terapia, porque tem N terapias formidáveis, não existe só o Quantic. Pode ser que não dê resultado, tá legal? E a gente aqui, terapeuta, não tem como saber, não tem como informar, não, isso aqui foi um problema de um karma que veio na tua programação, que você vai ter que passar por isso, não tem como a gente saber. Mas, volto a dizer, a maioria das doenças não são karmas, são situações provocadas por nós mesmos, tá legal? O que pode acontecer, e o que acontece, na verdade, é assim, a pessoa, numa outra vida, teve dificuldades com algumas emoções ou com algumas atitudes. Lembra que eu falei? Tudo que você emana volta por eletromagnetismo. Só que essa informação de retorno para a gente pratica um ato negativo, aquilo volta para a gente. A gente praticou isso e num dado momento a gente desencarnou, a gente morreu. Acabou aquela informação que ficou, que foi como é que eu vou dizer? Aquela informação que se associou a nós, não. Quando a gente morre, a gente carrega no nosso campo aquela informação, aquilo está lá na gente. Ou seja, você gerou uma carga negativa para você, o fato de você morrer, essa carga não desaparece, porque ela não está no físico. Então, aí você nasce novamente. Quando você nasce, você traz consigo aquela carga negativa. Ela está lá. E aquela carga pode estar, por exemplo, associada a um órgão. E aí o que acontece muitas vezes é o seguinte, a pessoa já traz, quando nasce, uma carga negativa. Se ela, nessa nova vida, conseguir superar aquilo que estava
provocando aquela carga negativa, ela vai desassociando, ela vai transmutando e ela, por exemplo, não vai apresentar doença num determinado órgão que, em tese, ela poderia ter. Porém, e aí é o que acontece na maioria das vezes com a nossa humanidade, porém a pessoa pode nascer novamente e continuar com as mesmas emoções ou com as mesmas atitudes. E aí o que acontece? Ela às vezes não nasce com a doença. Ela nasce, vive, chega numa determinada idade, desenvolve uma doença. Porque ela ficou mais 20, 30, 40, 50 anos repetindo as mesmas emoções, repetindo e repetindo e repetindo. Aí dá um dado momento da vida, aparece, por exemplo, um câncer. O câncer, ele é algo que normalmente exige um tempo prolongado de uma determinada emoção ou atitude, ou sentimento, logo que seja. Negativo. Não é de um dia para o outro. A pessoa não vai nascer. É rara as exceções, que é aquele caso que eu falei do karma. Uma criancinha, um bebezinho, por exemplo, tem bebezinho que já nasce com câncer. Quando isso acontece, uma criancinha já nasceu com problema, ou nasceu com um problema físico, nasceu com uma atrofia de algum órgão, alguma coisa desse tipo, já estava na programação dessa criança. Isso não é, ela não desenvolveu nessa vida, ela já trouxe isso lá da programação existencial dela. Ou também existe a situação da criança que nasce doente, foi aquela criança que antes de morrer, vamos falar assim, a criança que no momento da morte ou antes da morte, ela agrupou, associou uma quantidade de carga negativa muito, muito grande. Sei lá, tem gente que se assassinou, se degolou, fez um montão de coisa ruim consigo e morreu. Quando ela desencarna, ela absorve toda essa energia. Sei lá, se envenenou, tacou fogo no corpo, fez coisas muito negativas para ela. Isso não vai sair do campo dela. Muitas vezes ela nasce para dissipar essa energia, porque o nosso corpo físico, ele é um mata-borrão. Ele consegue absorver essas energias negativas, por exemplo, quando absorve em forma de doença. Então a doença da alma é dissipada no corpo físico. E de fato, ele consegue transferir algo do extrafísico para o físico. E aí quando isso acontece, melhora assim, a parte imaterial daquele ser, podemos chamar de perispírito, logo que seja, corpo energético. Tá legal? É isso, pessoal. É bem complexo, já está na hora da gente discutir esses assuntos, tá bom? Um grande abraço para todos.